Oi, eu sou a Daisy. Oi, eu sou a Mini. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Donascast. Esse é mais um episódio do quadro Vida de Freela, onde compartilhamos nossas experiências como ilustradores freelancers e batemos um papo sobre mercado de trabalho e afins. No episódio de hoje vamos falar sobre a criatividade. O que é? Onde vive? Do que se alimenta? Tudo isso e mais no Globo Repórter. Então, né, gente? A gente fala muito sobre mercado criativo aqui no Donascast. Nós estamos inseridos, né, numa indústria que lida com a criatividade no dia a dia. Assim, para ser sincero, criatividade é exigida em qualquer profissão, todo mundo tem, né? Mas a gente tem um exemplo um pouquinho mais concreto, que são as nossas artes, né? Mas o que é, né, ser criativo, assim? É muito comum a gente ouvir que a pessoa já nasceu criativa, né? Tipo assim, é um dom divino aqui. Desde pequena a pessoa já tem esse dom de saber desenhar e etc. O que a gente sabe é que, assim, tem realmente pessoas que têm uma facilidade para aprender certas coisas, né? Mas ninguém nasce com dom, né, gente? Isso aí acho que todo mundo já deve ter ouvido. Você tem um dom, então você não precisa se esforçar para isso. E não é bem assim que acontece, né? Sim, né? E essa ideia de que tudo tá aí desde que você nasceu, desde que você nasceu você já vai pintar uma Capela Sistina, porque você tem esse dom, ele apaga, né? Muitas vezes todo o esforço e estudo que a pessoa faz, né? É que tá por trás dessa arte, né? São aquelas horas e horas ali, né? Que você desenhou, testou, se estressou, jogou tudo pra cima, começou de novo, né? Todo mundo sabe como é que é esse processo. E por isso que irrita tanto quando alguém fala primeiro que é um dom, você consegue fazer isso rapidinho, né? E vem e já faz um desenho de graça. Sempre é assim. Gente, vamos acabar com esse mito, né? Sim, não, tem que mudar essa percepção até para a gente conseguir valorizar mais a arte, sabe? Valorizar que aquilo ali é um trabalho que levou tempo, que levou esforço, e por isso deve ser valorizado, deve ser pago um preço justo por aquilo, né? E é muito interessante, né? Como que essa ideia desse dom que você já nasce traz umas concepções. Eu já ouvi gente perguntando, por que você foi para a faculdade se você já sabe desenhar? Aí eu falei assim, não vou nem entrar aqui no mérito se tipo, tem que ou não que fazer faculdade. Se vocês quiserem, a gente eu falo em outro episódio. Essa ideia, né, que tipo, você já é artista, já nasceu artista, então não precisa de esforço. Aí fica essa ideia de que o artista não quer trabalhar, sabe? Que a artista não quer fazer nada, e isso é muito errado. Sim, e até para a gente não se sentir culpado, né, quando a gente não consegue produzir, né, quando a gente não se sente criativo. Só de olhar para a folha ou tela em branco, né, já te dá aquela agonia, assim. Então, é aí que chegamos ao ponto desse episódio, que o que podemos fazer para aguçar a nossa criatividade, né, e não ter esse medo de desenhar no sketchbook novo e tal. Paguei R$ 50 no sketchbook, não vou estragar ele com desenho feio, né? Quem nunca, quem nunca? Ai, a gente tem que fazer um sketchbook honesto mesmo, Daisy. Então, aí que vão entrar, né, nossas dicas para você aguçar a criatividade, para você se sentir mais criativo, né? Eu fiz um curso, a Daisy me deu de presente um curso, obrigada, Daisy, que era de técnicas de ilustração para desbloquear a criatividade, com o Adolfo Serra. E eu gostei muito desse nome que ele deu pro curso. O curso também é bom, tá, gente? Eu já postei até alguns exercícios dele no Instagram. Porque o que a gente realmente tem que fazer é conseguir tirar a barreira que a gente tem entre a ideia e o que a gente quer fazer, né? Tem que desbloquear essa ideia que a gente tem de que a gente não vai conseguir fazer. Sim, inclusive eu te dei esse curso, eu também quero fazê-lo. Porque eu achei ele super legal. E assim, da mesma forma, né, que tipo, o ser humano não vive sem comida, a nossa arte também não vive sem inspiração, né? A gente precisa sempre de inspiração, de referência. Então elas não vão vir assim do nada. As pessoas falam que tipo, tô aqui sentado de boas, vai vir um insight. Não funciona assim, né? A gente tem que alimentar, né, a nossa alma artística sempre e não ter medo do processo, que eu acho que é o mais importante, né? A gente tem que se dar a liberdade de errar. E aí é que entra a nossa primeira dica, que é se deixe criar, divirta-se, né, no processo, assim, não se preocupe demais com o final do desenho. Só faz mesmo aquilo que te dá vontade, assim. Eu sei que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar isso muitas vezes em cursos, né? Você tem que se divertir no processo, have fun, lá. E você fica pensando, nossa, mas eu nunca consigo, porque sempre é muito estressante, porque eu acho que a gente está sempre preocupado demais com o que
ou as outras pessoas vão falar, né, do resultado, você tem aquele medo de julgamento. E eu acho que é isso que ele indica, né, tipo, esses profissionais indicam pra gente, você tem que esquecer sobre isso, sobre o que as outras pessoas têm para falar e realmente tentar se divertir e fazer do jeito que você quer mesmo. E só assim você vai se sentir mais à vontade, né? Sim, além do que, essa parte de experimentação, né, que você faz antes de ter, às vezes, até uma peça final, é muito importante, né? São os erros que vão ajudar a gente a desenvolver nosso próprio estilo, ou às vezes ter outras ideias, e se acostumar com esse material novo, às vezes demanda tempo e demanda esforço, então não vai ser do nada, você não vai ser tipo um mestre aquarelista depois que você usou tipo 5 minutos uma aquarela, então você tem que se dar esse tempo, você tem que aceitar isso. E nem tudo, gente, é para ser obra-prima, nem tudo precisa ser postado, sabe? Você pode ir lá fazer a coisa para você. Se você também fica inseguro, que nem a Deise falou com essas críticas das outras pessoas, que isso trava a gente, né? A gente tem muito medo de, tipo, a pessoa chegar lá e não gostar e falar que tá ruim, porque nós somos os maiores críticos, né, da nossa arte. Então a gente tem que aprender a, tipo, não, isso é parte do processo. E a gente tem que tentar se libertar um pouquinho disso. E aceitar que, tipo, a gente tem essa hora que é só para criar. É só para, tipo, pegar o que tá na sua cabeça e tentar fazer. Às vezes não vai ficar do jeito que você quer e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você errar, tá tudo bem você fazer uma coisa e ficou de outro jeito, aí a tinta vai para outro lado que você não queria. Mas isso é normal e o importante é isso, é você não se preocupar com o que você está fazendo, é simplesmente você pegar o seu lápis ou sua tablet lá e desenhar. E eu acho que é meio que você praticar o desapego, sabe? Exatamente. E principalmente em questão de projetos pessoais, porque a gente sabe que vai ter momentos que você vai ter que fazer as coisas de acordo com o briefing, né? Tem o cliente, tem esse processo. Mas eu acho que são os projetos pessoais que você tem, você tem essa hora, né? De você fazer realmente do jeito que você quiser. E a gente até tem um outro episódio que fala sobre isso, que é a importância dos projetos pessoais. Se vocês quiserem ouvir, já está disponível. E é isso, sabe? Eu acho que essa é a hora de você realmente se libertar dessas amarras e tentar se divertir no processo. Isso mesmo. E agora a gente vai para a nossa segunda dica, que é crie metas. Tem a hora que você olha para o papel em branco, você olha assim, meu Deus do céu, o que eu desenho? Eu não faço ideia do que eu quero fazer. Às vezes é muito difícil, né? Você pensar em algo do nada, assim, o que eu desenho? Tem muitas possibilidades, né? Então, às vezes, cria uma meta. Pense assim, vou desenhar hoje só usando linha, vou desenhar só com cores primárias. E essas guias vão te ajudando a enfrentar esse medo dessa página que está em branco aí, dessa tela aí que está sem nada. Fala assim, hoje eu vou ficar 30 minutos desenhando formas e depois eu vou tentar achar personagens nessas formas. Isso é importante, né, você ir fazendo, que isso me ajuda muito na hora que eu não sei o que desenhar. Falar, hoje eu tô a fim de desenhar pássaros, vou desenhar um tanto de pássaro aqui. Então, que aí vai te soltando, né, vai te até mostrando outras possibilidades que você pode fazer até de um próprio desenho. Nossa, com certeza. Eu acho que é essa hora de experimentação, sabe? Que você não tem nenhuma pressão ali, sabe? Você pode desenhar da maneira que você quiser. E é muito gostoso essa parte de experimentação. Eu vejo muita gente que trabalha, né, com ilustração o dia inteiro, às vezes fica muito preso a briefing e tal, e às vezes não tem mais aquela vontade de, tipo, desenhar por vontade própria, sabe? Para você, desenhar para si mesmo. E eu acho que é nessas horas que essas dicas, elas são importantes, né? Para você conseguir voltar a ter esse gostinho de experimentar. Então, essas metas são essenciais para te guiarem, né? Para você conseguir se sentir melhor desenhando. E até, às vezes, sair da zona de conforto, né? Você aprender umas coisas diferentes. Às vezes eu, assim, nunca desenhei um sofá, vou lá desenhar um tanto de sofá para ver, né? E isso é sempre um estudo, né? É sempre bom e você pode ficar com uma biblioteca visual depois. Nesse curso que eu fiz, o professor falava que era legal você fazer, tipo, encher uma página de sketchbook do mesmo tema, mas assim, variando técnica, variando meio, né, que você desenha, tipo, usa giz de cera, agora usa canetinha, porque isso vira uma biblioteca visual para você que você pode voltar até para projetos futuros, né?
Sim, inclusive, eu acho que isso se relaciona com a nossa próxima dica, que é varie suas referências, né? Muitas vezes a gente acaba se acostumando a sempre desenhar da mesma maneira, usando os mesmos meios, sempre tem as nossas pastas lá do Pinterest, tipo, varie isso, não pegue só referências de outros ilustradores, mas, tipo, de tudo ao seu redor, né? Série, filme, você vai passear na rua, sabe? Você tira foto de coisas Use diferentes, máscara. de comida, use máscara. Mas sabe, tipo, você realmente pode tirar referências de qualquer lugar. Então, não se limitar só àquilo do Pinterest, que a gente acaba meio que... vamos ali dentro da zona de conforto, eu já estou acostumado e tal. Não, é essa hora que eu acho que é bem legal você variar. E até para você ver outras possibilidades de narrativa. Às vezes você já está tão acostumado com a narrativa que isso acaba deixando o processo mais monótono para você. Porque você fala assim, eu já faço desse jeito, vamos continuar. Mas quando você se dá essa liberdade, tipo, deixa eu tentar uma coisa diferente, deixa eu procurar aqui uma outra coisa, um outro estilo, às vezes um outro uso de cor, às vezes você está muito acostumado a usar cor pastel, fala, não, vou tentar usar cor neon nesse. Isso às vezes te abre para uma gama assim, de possibilidades futuras, sabe? Para você ir lá testar e às vezes isso é divertido. Eu acho esse processo muito divertido, sabe? Eu gosto muito dessa ideia de tipo, deixa eu pegar às vezes até referências muito distintas e ver o que eu gosto de cada uma. Ou ver, às vezes eu paro assim para ver, deixa eu ver o formato daquela árvore ali. Aquela árvore tá meio esquisita, pode ver um desenho. E essas coisas, né? Quando você para um pouquinho e tipo, tenta ver mesmo as coisas ao seu redor. Eu sei que isso é muito pega de falar, né? Tipo, veja o mundo ao seu redor. Não olhe só pro celular. Mas tem verdade nisso, sabe? Tem a sua verdade e é importante você realmente parar e tentar observar as coisas. O desenho de observação tá aí para isso, né? E, gente, uma outra coisa muito importante que vai ser a nossa quarta dica é não se limite à primeira ideia. É muito comum a gente já querer começar e tal e terminar o desenho logo de cara, né? Eu vejo, assim, vou fazer um personagem aqui. Aí eu fiz a minha primeira personagem, gostei, e aí eu vou pensar, acho que já tá bom. Não, velho, tipo assim, você tem que experimentar muito, tipo, testes de várias maneiras, porque durante esse processo que eu acho que você vai aprender o que você gosta, o que não gosta, e o que dá certo e o que dá errado, sabe? Então, esse é um erro bem comum, principalmente para quem está começando ainda e tal, e é uma coisa que você não pode se limitar, sabe? Sim, né? Não limita a sua arte apenas à sua primeira impressão, né? Se você quer encontrar ideias diferentes, você tem que se deixar ter essas ideias. E se a gente sempre pegar lá no primeiro sketch que você fez, e sempre é o primeiro sketch que você vai fazer... você está se limitando demais, você está falando para sua mente, eu só vou fazer a primeira coisa que me veio aqui, né? Não, faça várias, varie, sabe? Varie tamanho de cabeça, varie tamanho, sei lá, muda a composição, muda a cor, faça testes, né? Faça thumbnails, que aí você pode até acabar encontrando uma coisa muito mais interessante. Ou não, às vezes o primeiro era o mais interessante, mas se deixe ter essas ideias, né? E se a gente se acostuma a sempre fazer a primeira ideia, a gente continua naquela ideia de zona de conforto, né? Então, quando você sai dessa zona, é quando você está testando se desafiar mesmo, para pensar de maneira diferente, desenhar de maneira diferente. E aí é aquela coisa que a gente sempre ouve, né? Quando a gente está estudando desenho, que tipo, fazer thumbnails, fazer poses, silhuetas e experimentar esse processo. E aí você vai descobrir tantas ideias legais para o seu projeto que hoje em dia eu acho que eu não consigo começar tipo um projeto assim sem fazer essa experimentação, porque eu acho que o resultado final fica muito mais interessante, sabe? Muito mais rico e você aprende muito mais no processo. Eu tenho muito ainda essa mania às vezes que eu quero fazer um desenho rapidinho, aí eu já vou fazer, eu quero terminar hoje. Falei, não precisa terminar hoje, você pode terminar amanhã. Você não precisa fazer tudo num dia, né? Você tem que se dar esse tempo mesmo de tipo... Que às vezes até... Vocês já tiveram aquela impressão que tipo... Eu fiz um desenho, eu tô achando lindo, aí eu durmo, e aí eu volto no dia seguinte, tô achando péssimo. Eu olho tudo que você mudou o seu olhar daquilo, né? E eu acho que é isso que essa dica é importante, é você mudar o seu olhar sobre aquilo que você está querendo fazer, é você se dar esse tempo para o seu olhar conseguir se adaptar e pensar em, às vezes, coisas diferentes ou soluções diferentes.
Nossa, não, com certeza. Isso que você falou, para mim, vale também da maneira oposta. Às vezes você tá aqui fazendo um trem há tanto tempo, e aí você, não tô gostando, vou dormir, sabe? Eu vou fazer qualquer outra coisa. Aí você volta depois de algumas horas, ou no dia seguinte, e de repente você consegue ver, tipo assim, se tem alguma coisa errada ou não, tipo, de maneira mais clara, sabe? Você já descansou, já foi ver outra coisa. Então, eu acho que isso é realmente muito importante, é uma das verdades aí que a gente tem no processo de todo artista, né? Sim, a gente tem que se acostumar a fazer. No thumbnail eu tenho que me forçar às vezes para fazer, porque eu sou muito ansiosa. Então, às vezes eu já quero ir fazendo, faço 2, aí eu digo, não, tá bom. Não, tem que fazer mais, tem que ir, tem que explorar. E nisso eu acho que a gente já entra para a nossa última dica, que é simplesmente desenhe, pratique, né? Dessa não tem como fugir, gente. A gente só fica melhor no desenho desenhando. E a gente só fica mais criativo quando a gente usa a nossa criatividade sempre, né? Quando a gente tenta sempre estar ali pensando quais formas de usar a minha criatividade para melhorar alguma coisa, né? E essa prática, né, constante que ajuda a criar o hábito, né? Tipo assim, quando você desenha todo dia que você vai realmente sentir falta depois se você não desenhar, né? Você tem que criar esse hábito, que aí cada vez menos esses momentos que você fica assim, não tô com ideia para nada, não tem criatividade aqui, vão ficar mais escassos. É bem isso que você falou, assim, desenho é prática, né, gente? Então, eu mesmo vejo, tipo, se eu passo, tipo, algumas semanas sem desenhar, eu fico muito travada. É como se você tivesse, tipo, muito enferrujada, sabe? A mão fica dura, isso. né? Tipo assim, gente, eu fazia esse traço super bem, agora tá, tipo assim, difícil de fazer. E agora, é assim, sabe? E assim, eu acho que você pode fazer alguma coisa que faça parte do processo, mesmo naqueles dias que você não tá muito afim, sabe? Tipo, sempre tem uma semana ali do meu mês que eu não estou muito afim de fazer o projeto e tal. Então eu tento fazer outras partes do projeto que não vão me exigir tanto, sabe? Ou eu vou procurar referências diferentes, ou eu vou fazer só a blocagem de cor, eu vou experimentar a paleta de cor diferente, eu vou fazer alguma parte do processo criativo daquele projeto que seja menos exigente e que seja algo que eu consiga me divertir mais, sabe? Então, eu acho que a gente consegue sempre ir adaptando, assim. Então, praticar acho que é essencial, não tem como fugir mesmo, gente. É importante também você começar a ver isso, porque é um trabalho, né, gente? Então, com todo trabalho vem a prática. A gente não pode só sentar, que a gente falou, esperar vir a inspiração, assim, do céu se descer na gente. Tem dia que vai vir. Tem dia que você vai, tipo, tá tomando banho e vem uma ideia assim, olha, meu Deus, vou dar uma desenhar, a ideia é ótima. Aí você não tem lugar para escrever, você escreve no vapor, né, do balde. Mas assim, isso vai acontecer de tempos em tempos, ainda mais quando você começa a praticar mais esse seu pensamento criativo. Só que a gente não pode contar só com isso, sabe? A gente não pode contar só com esses momentos de inspiração para a gente querer desenhar. Por isso que é importante a gente fazer isso tudo, para a gente continuar desenhando, continuar exercendo nossa criatividade. E sobre isso mesmo que você falou do insight, tipo, se a gente nunca procura referência, a gente nunca pratica, não vai vir uma ideia maravilhosa para você do nada, sabe? Tipo assim, geralmente quando você tem insights, né, que a gente fala, é porque o seu cérebro já estava trabalhando inconscientemente com base em todas as outras coisas que você já viveu, que você já pegou de referência, você já tem um projeto ali guardado na gaveta. Então essas coisas funcionam dessa maneira, não é do nada, nunca fiz nada aqui, vou ter uma ideia do nada, sabe? Aliás, tem um livro muito bom que chama Foco, que fala sobre isso, que é do Daniel Goleman. E ele fala sobre isso mesmo, sobre inconsciente e tal, trabalhar enquanto você está ali fazendo essas outras coisas. Mas é só um parênteses aqui. Mas é isso mesmo, eu tô lendo aquele Caminho do Artista, eu já tô enrolando para terminar ele, mas ela fala uma coisa que eu achei muito legal, que é tipo assim, que as pessoas têm as melhores ideias em momentos de ócio. Que às vezes uma ideia vai vir nisso, que nem quando você tá tomando banho, quando você tá às vezes dirigindo, quando você tá passeando, olhando, às vezes as melhores ideias não vão vir na hora que você quer realmente tê-las, que você tá assim focado olhando para um papel em branco, sem fazer mais nada, né, tipo focado assim, não, às vezes é quando você se dá esse tempo, porque é aquilo que a gente falou, é o tempo de absorção, né, é o tempo que você tem de tipo maturar aquela ideia ali, para ela virar um produto, para ela virar algo, né, mais concreto.
É isso aí. A gente sabe como é que é essa sensação de cobrança, né, para ser constantemente criativo e tal. E aí, por causa dessa cobrança, muitas vezes a gente começa até a duvidar da gente mesmo, né? Se somos realmente criativos ou não. Mas é nessa hora que a gente tem que lembrar que criatividade é uma prática, né? Um exercício aí que a gente tem que fazer constantemente. A gente espera que essas dicas possam ajudar vocês na luta aí contra a folha em branco. São dicas que a gente usa no nosso dia a dia e que ajudam a gente bastante nessa luta também. E é isso, gente. Se vocês quiserem mais dicas, né, específicas de exercício, ou se ficaram com alguma dúvida, ou ainda se tem algum feedback pra gente aqui no Vida de Freela, mande um e-mail para art.donas, art.donas, com 2 N's, @gmail.com, ou um direct no Instagram lá no @art.donas, igual e-mail. Então a gente acaba por aqui. Esse foi mais um Vida de Freela. Boa sorte com os boletos e mandem jobs. Tchau!